Vocês acham que mudaram muito depois do título? Você ainda tá, né, um ano só, ainda tá em processo, né? Mas e você, esse tempo todo? Ah, eu acredito que eu amadureci bastante, Marcele. Assim, eu viajando pela maioria dos estados brasileiros, a gente aprende a se adaptar também às mais diversas culturas, a se adaptar às mais diversas ocasiões. A diferença. Exatamente, a gente aprende também, se obriga a aprender a se maquiar, se arrumar o cabelo. Se virar. Isso é muito importante, porque isso é até um diferencial aqui que o Pedro está fazendo na organização, que as meninas, elas mesmas estão se produzindo. Isso nem no Miss Grande do Sul a gente tem profissionais que fazem, então... Mas aqui está muito, muito legal isso, porque no Miss Universo a gente tem que se produzir sozinhas. Então, assim, eu acredito que ele já está fazendo uma programação, já está preparando elas para o Miss Universo realmente, né? Porque tu tem que acordar cedo e tu mesmo se maquiar, tu mesmo se arrumar. E dá para ver que elas estão fazendo isso, estão super bonitas. Mas um ano já deu para mudar também muita coisa? Já, bastante, já. O ano de Miss Brasil, ele nos agrega muitos valores, assim. A gente, por exemplo, no meu reinado, assim, eu errei bastante, mas eu cresci com os meus erros. Eu amadureci bastante, aprendi a dar mais valor às pessoas que realmente se importam comigo, as pessoas que realmente, tipo, gostam de mim pelo que eu sou, pela Débora Lira e não pelo que eu carrego, por uma faixa de Miss Brasil. Então, eu aprendi muito, amadureci muito. Eu sou meio moleca, mas vou continuar sendo pro resto da vida, mas a cabeça mesmo, essa coisa de mulher, de crescer como ser humano, eu cresci bastante. Bacana. Agora eu te pergunto, tem algum padrão de Miss? Tem que ter medidas corretas, traços no rosto? Como é que é? Como é que a gente pode definir a Miss? Isso é uma pergunta excelente, Michele, porque o que acontece? O padrão de beleza, né, é um padrão muito, digamos assim, universal, né? O que é bonito num lugar, Marcele, pode não ser bonito no outro. Então, a gente tem que ter isso aí bem definido, né? O que nós sabemos? Que essas maçãs do rosto bem definidas, como tanto a Débora quanto a Rafaela já nasceram assim com esse rosto maravilhoso, né? Bem definido aqui, com uma leve depressão na bochecha, com o ângulo da mandíbula bem desenhada. Isso para nós tudo é super importante. Isso gera beleza. Por quê? Porque se nós pararmos para ver os principais artifícios que as mulheres usam para se embelezar, é um batom ou um gloss para deixar o lábio mais carnudo, para deixar o lábio mais exuberante e para que a luz bata ali de uma maneira, digamos assim, mais interessante. E também nós temos o blush que se coloca aqui no meio do rosto, justamente para dar uma sombra, e essa sombra se deve ao maior volume que nós temos na maçã do rosto. E também o olho levemente delineado, levemente aberto. E, lógico, esses recursos que a gente busca, muitas meninas já nasceram com isso, em outras a gente pode agregar isso através de procedimentos minimamente invasivos, procedimentos que não causem cicatrizes, que não causem estragos no rosto. Simplesmente a gente pode levantar um pouquinho o supercílio com toxina botulínica, que é o famoso botox, alguns fios, enfim, uma série de coisas, De né, Marcelo? artifício, né? Exatamente, que a gente consegue modificar bem. Bacana. E você, Laurinha, como é que está o papo aí com os nossos telespectadores? Alguém tem alguma pergunta, Laurinha? Olha só, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitar nosso entrevistado, o Dr. Denis, que é um cirurgião. Uma pergunta que pode ser indiscreta, mas eu queria saber... Ui, Laurinha, que medo! Assim, eu queria saber se as nossas entrevistadas, as Miss, elas passaram por algum procedimento, são lindas de natureza ou a medicina, assim, deu um empurrãozinho aí no rosto lindo delas? Mas essa Laurinha fofoqueira, é A curiosa. gente não volta no mesmo voo nem pra mim. E o meu casamento ficar marcado pra trás demais. Ó, então ele não aconteça. A gente faz assim, vocês respondem, se vocês quiserem, ficam bem à vontade. Querem responder? Bom, vou falar por mim. Eu fiz, na época, concurso do Miss do Garota Verão, que é um concurso que nós temos no Rio Grande do Sul. Eu operei a orelha. Eu fiz um toquezinho com preenchimento no nariz. E na ângulo de mandíbula também. Pra dar esse que ele falou, esse volumezinho aqui assim. E aí, depois do Miss Universo, isso foi faz uns 2 anos agora que eu operei o seio. Aumentou? Eu fiz uma redução, deixei ele mais empinadinho, como eu gostava. Todo mundo querendo aumentar e você diminui? Ah, mas é que cada um tem o que gosta mais, o que acha mais bonito. E na época do Miss Universo, dos concursos, eu me sentia bem como eu estava. Daí eu conversando com o Denis... Você fez isso depois? Eu fiz isso depois. Eu falei, Denis, agora não estou mais me sentindo bem, quero mexer, quero melhorar, eu me senti melhor como mulher. E aí foi isso que eu realizei, falo por mim. Mas prova aí, né, que ganhou o concurso sem precisar de nenhuma cirurgia.
O rosto eu tinha mexido antes, né? Eu tinha mexido na mandíbula e nariz e a orelha eu fiz antes dos concursos. Só fez depois antes. a prótese que eu mexi depois. Tá certo. E você, Débora? Uma agulhadinha no nariz, já basta já. Bacana. A medicina tá aí pra isso, né? Pra ajudar a deixar as mulheres ainda mais bonitas, né? Sem dúvida. A cirurgia plástica hoje em dia, ela se baseia basicamente nisso, em coisas que as pessoas não notem que houve uma plástica, não é? Não pode ser aquela coisa artificial, né? Tem que ser uma coisa bem sutil, né? Exatamente, né, Marcele? O nosso objetivo é justamente fazer com que ninguém note que a pessoa fez uma plástica. Lógico que se chega alguém e quer aquele seio, assim, extremamente voluptuoso, que quer que vejam a 2 quilômetros de distância que tem um silicone ali, a gente sabe fazer, a gente pode fazer. Agora, o que nós procuramos fazer é justamente algo que diga, poxa, será que ela tem silicone? Será que ela não tem silicone? Será que aquele bumbum é natural? Será que tem uma gordurinha? A dúvida é a melhor coisa, né? Exatamente. Então, tudo que é, digamos assim, natural, tudo o que não demonstra artificialidade, não demonstra intervenção, é o que a cirurgia plástica moderna busca. A cirurgia plástica moderna busca aquela coisa da pessoa parecer que nasceu assim, da pessoa mostrar um ar de jovialidade, um ar de inteligência, um ar de beleza, não aquela beleza agressiva, mas sim uma beleza muito normal, uma beleza muito natural. E essa realmente é o grande objetivo que a gente tem hoje em dia. E é muito legal que existe uma série de técnicas hoje que nos permitem isso, não é? Chegou aquele tempo em que cirurgia plástica era um símbolo de status, que as pessoas faziam para dizer, ó, eu fiz uma cirurgia, eu posso mais do que tu, enfim. Hoje em dia a cirurgia plástica atingiu já a camada C, está atingindo a camada D da população, deixou de ser uma coisa só da camada A e B. Isso é muito bom. Por quê? Porque é um benefício para a autoestima, para fazer com que a pessoa se sinta bem. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, eu era super narigudo, né? Aí ali pelos meus 17 anos, eu chegava e via o seguinte, ó, pô, eu ia para um baile, botava todo o terno, botava gravata, olhava para o espelho e dizia o seguinte, poxa, meu nariz não está combinando com o resto, né, da produção. Então, o que aconteceu? Me submeti a uma cirurgia plástica quando eu tinha 17 anos e a partir dali vi que era isso que eu gostaria, de levar para as pessoas o resgate da sua autoestima, a pessoa se olhar no espelho e gostar do reflexo que vê e da mesma maneira que isso mudou muito a minha vida, eu era uma pessoa muito introspectiva, me tornei uma pessoa muito mais, digamos assim, comunicativa. Nenhuma menina queria ficar comigo, hoje a Rafaela é minha noiva, então... Não conheci naquela época, mas a sogra tentou destruir o relacionamento no início, mostrando fotos dele. Altas revelações. Vi algumas fotos dele quando ele era menor e mas que fala bom a que eu não verdade. o conhecia antes. Se fosse com o nariz antigo, não ia rolar? Olha, eu não posso dizer assim porque o amor a gente não explica, é uma coisa muito sentimento, mas não sei se eu enxergaria ele através do nariz, porque era uma coisa... Era uma coisa um pouco complicada, Olha, gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Pela simpatia, pelo bom humor. Desejo ainda mais sucesso, que vocês continuem a carreira de vocês, brilhando ainda mais, viu? De coração. E que você continue deixando essas mulheres lindas, fazendo várias cirurgias, viu? Muito obrigado. E a noite promete, né? Todo mundo lá. Conosco? Com certeza eu estarei lá acompanhando tudo. Vai ser um evento maravilhoso. E a TV Tambaúva estará com flashes ao vivo, mostrando tudo que está acontecendo lá no Miss Paraíba 2011. Você não pode perder.